Boa noite, irmãos. Graças a Deus por mais uma vez Ele nos dar o privilégio de nos reunirmos como igreja para louvarmos o nome do nosso Senhor, nosso amado Pai, levarmos a Ele as nossas orações e agora abrirmos a palavra do nosso Senhor para por ela sermos edificados, exortados e transformados. Eu convido os irmãos a abrirem na primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós temos compartilhado, capítulo 2, vamos fazer a leitura dos versículos 1 ao versículo 8, 1 Timóteo 2, de 1 a 8, nos diz assim as Escrituras: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que foi lida, Senhor, que foi estudada, e nós podemos, Senhor, com as nossas faculdades, com o nosso conhecimento, entendê-la, podemos, com as nossas palavras, explicá-la, mas, Senhor, nessa noite nós clamamos que o Senhor venha em nosso socorro e através do Teu Espírito faça aquilo que somente o Senhor pode fazer, ó Pai, que é quebrar o nosso coração, quebrantar a nossa cerviz, Senhor, derrubar as fortalezas mentais que temos, Senhor, a resistência que temos em crer e obedecer a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra, pelo Teu Espírito, Senhor, seja poder, seja salvação, seja transformação, seja, Senhor, em nossas vidas, Senhor, libertação, porque a Tua palavra é a verdade, e nós somos livres pela verdade que é na Tua palavra, Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor, é o que nós clamamos, em nome de Jesus, amém. Nós vimos que o objetivo de Paulo com essa primeira carta que ele escreve a Timóteo, era que Timóteo, um pastor, um jovem pastor, ele colocasse algumas questões naquela igreja de Éfeso, colocasse em ordem algumas questões. E aqui no capítulo 2, que nós começamos a estudar hoje, ele volta os seus olhos, Paulo, escrevendo a Timóteo, para o culto público. E ele vai tratar nesse capítulo 2 de duas questões. Primeiramente a oração de um modo geral, mas especificamente a oração em favor de governantes e autoridades, tema que, conforme nós lemos, será a nossa pregação de hoje. E depois, dos versículos 9 a 15, ele vai tratar do papel das mulheres no culto, o que será visto então na próxima oportunidade. Assim, o tema da nossa pregação de hoje, diante daquele tema geral que nós lançamos desde o começo da exposição, que é a respeito de como se deve proceder na Igreja de Deus, é o seguinte: Igreja de Deus, lugar de oração. E nesta noite nós veremos, primeiramente, a partir desse texto, a importância da oração. Veremos também por quem nós devemos orar, conforme esse texto. Veremos por que nós devemos orar, qual é a motivação que Paulo invoca nesse texto para que a igreja orasse, e veremos também, a partir desse texto, como devemos orar. Portanto, vamos colocar os nossos olhos no versículo 1 e vemos a respeito da importância da oração. E Paulo começa: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça.
Paulo começa então o capítulo utilizando a mesma palavra que ele tinha usado lá no capítulo 1, que é a palavra eu te exorto, eu te admoesto, que é a palavra paracaléu, que é uma palavra que significa colocar-se ao lado, é onde inclusive vem a palavra paráclito, que é o Espírito Santo que está ao nosso lado. Então Paulo está dizendo: olha, Timóteo, eu estou te chamando ao lado, estou te chamando para uma conversa sobre um assunto muito importante. Eu quero te exortar, eu quero te admoestar a respeito de algo. Mas Paulo acrescenta aqui uma qualificadora que deixa essa expressão mais séria ainda. Ele fala assim, antes de tudo, antes de todas as coisas, ou em primeiro lugar, conforme algumas versões. O que eu vou te dizer então, Timóteo, além de algo importante, por isso eu estou te chamando aqui ao meu lado, tá? É algo essencial, é algo que deve vir antes de tudo, não deve ser deixado de lado, é uma prioridade. E sobre o que então Paulo exorta Timóteo? Sobre qual assunto Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que fosse priorizado? Que na igreja, versículo 1 de Éfeso, se usasse a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Portanto, a oração deve ser colocada na vida da igreja como uma prioridade. Não há vida espiritual sem oração. Podemos dizer que assim como as escrituras são alimento para a nossa vida espiritual, a oração é o fôlego, sem o qual não há vida. Um cristão que não ora, não tem uma vida espiritual real e plena. As escrituras são repletas de textos nos ensinando a respeito do privilégio e da necessidade que nós temos de uma vida de oração. Jesus exortou seus discípulos diversas vezes a respeito disso. Em Lucas 18, Jesus conta uma parábola e ali ele faz um ensino cujo tema central é o dever de orar sempre e de perseverar em oração. Nós vimos hoje pela manhã, na aula sobre Mateus, pastor Ricardo falando que no Sermão do Monte, naquele sermão tão importante que trata da ética do reino de Deus, de como os filhos de Deus devem agir nesse mundo, o Senhor fala 3 vezes sobre oração. Tiago, Pedro falam sobre oração nas suas cartas, e Paulo chega a dizer que nós temos que orar sem cessar, e em todo o tempo nós devemos orar. Mas, meus irmãos, o nosso Senhor não apenas orientou e ensinou os apóstolos a orar, Ele principalmente foi um exemplo de pessoa que reconhecia a importância e a necessidade da oração. Nosso Senhor orava sempre, ainda mais diante de situações e momentos importantes e difíceis na sua vida e no seu ministério, e Ele, portanto, nos serve de exemplo. É através da oração que, como nós cantamos, nós mantemos comunhão com Deus. Só esse benefício da oração já deveria ser o suficiente para nos incentivar, para nos desafiar a orarmos mais, muito mais do que nós oramos. A oração, meus irmãos, ela não é uma via de mão única. Nós também cantamos, que na oração Deus fala conosco. A oração não é uma via de mão única como nós pensamos, onde só nós falamos como se fosse um monólogo. Quem pensa assim, meus irmãos, e ora assim, não descobriu a realidade da oração. Quando oramos, à medida que falamos com o Senhor também fala conosco. Nos fala através da sua palavra em nós implantada, a qual é recordada e vivificada. Enquanto oramos e quando oramos, o Senhor nos fala pelo seu Espírito Santo, que testifica as suas verdades e a sua vontade em nossos corações. Portanto, se nada mais acontecesse, esse somente, e aqui esse somente eu coloco aspas enormes, se somente, como se isso fosse um somente, como se fosse algo pequeno, mas se somente a nossa comunhão com Deus fosse aumentada pela oração, como realmente acontece, só isso já seria, meus irmãos, mais do que suficiente, um motivo para atendermos
com prazer, com perseverança, com firmeza de propósito, com prioridade, a ordem, o chamado das Escrituras, para orarmos sem cessar. Mas há outros tantos benefícios na oração. É através da oração que nós somos mudados. E nós vemos isso no Salmo que foi lido hoje, na abertura, o Salmo 73, eu cito ele aqui e acabou sendo lido sem que nós combinássemos. Foi quando Asaf orou e ele atravessava ali uma crise espiritual, mas quando ele se colocou no santuário de Deus, quando ele orou e teve comunhão com o Senhor, a sua visão sobre as coisas foi mudada e ele foi mudado. Paulo, quando enfrenta aquela questão do espinho da carne, ele ora, ele enfrenta uma situação difícil, uma situação terrível, mas aquela situação não foi mudada, mas o agir de Deus na vida de Paulo, em resposta às orações de Paulo, porque Deus sempre responde às nossas orações, trouxe mudança à vida de Paulo. Isso acontece conosco, meus irmãos, nós vemos isso em nossas próprias vidas. A nossa visão, a nossa reação a respeito de situações que são levadas a Deus em oração, elas são transformadas à medida que oramos. Nós somos transformados em decorrência do agir de Deus em respostas às nossas orações. Foi assim com Asaf, foi assim com Paulo, é assim com Deus. Todo aquele que vai ao trono do Senhor, ao trono da graça em oração, ele é transformado pelo Senhor, porque a comunhão com Deus transforma o Filho de Deus. Orar, falar com Deus, que privilégio, que bênção, sermos transformados pelo Senhor, que bênção. Por isso, só por isso, se é que mais uma vez eu digo, é um só, entre aspas, vale a pena orar, por isso é importante, por isso orar é essencial. Mas não é só, é através da oração que situações são mudadas. A oração do justo, nos diz Tiago, muito pode por sua eficácia. Deus, na sua soberania e na sua sabedoria, estabeleceu que a oração dos seus filhos fazem parte do modo como Ele conduz a história e como Ele age na história. E o nosso texto é uma prova disso. Nosso texto fala claramente disso. Nós somos conclamados por Paulo a orar pelos governantes e pelas autoridades, para que tenhamos vida tranquila e calma. Uma causa, oração pelos governantes, que gera um efeito, vida calma, tranquila e mansa. Não se trata de mudar a Deus, não se trata de ordenar nada a Deus, trata-se de obedecer ao propósito e determinação do próprio Senhor, de que a oração dos crentes, a minha e a sua oração, são meios escolhidos pelo próprio Deus para a sua ação na história da humanidade. Pedir para que seja dado, buscar para que seja revelado, bater para que se abra, são ensinamentos de Jesus a respeito da oração, tanto no sentido da eficácia da oração, quanto na necessidade de perseverança em oração. Através da oração, meus irmãos, situações são sim mudadas. O que precisamos é sim nos dado, o que buscamos por nós é achado, e a porta que nos impede e que nos aperta, ela é aberta. E finalmente, também como nós cantamos, a oração nos traz paz. Esse benefício é praticamente o resultado dos benefícios anteriores. Nós temos paz quando oramos, nós temos paz pela oração, porque a oração pode vir a mudar a situação em si, fazendo cessar aquilo que roubava a nossa paz. Nós temos paz pela oração, porque a oração pode mudar as nossas vidas, e ela assim faz. Talvez as situações em si não mudem, mas nós sempre somos mudados, e aquilo que nos afligia, deixa de nos afligir, aquilo que roubava a nossa paz, deixa de roubar a nossa paz, aquilo que nos amedrontava, não mais nos mete medo, e aquilo que era perda, se torna ganho. E finalmente, nós temos paz pela oração, porque a oração promove o aumento da nossa confiança em Deus, exatamente em virtude da nossa comunhão com Ele. À medida que temos comunhão com Deus,
através da palavra e através da oração, mais nós o conhecemos. E portanto, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais confiança nós temos em Deus. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais paz nós temos em nosso viver. Deus é o tipo de pessoa, aspas novamente, que quanto mais nós conhecemos, mais nós confiamos. Tem gente que não é assim, né? Tem gente que você confia e quando você conhece, você desconfia. Deus não é assim. Deus, se pode ser chamado de pessoa, Ele é uma pessoa que quanto mais nós conhecemos a Deus, seu caráter, seus atributos, sua fidelidade, seu amor, sua justiça, seu poder, quanto mais nós conhecemos quem Deus é e como Ele age e o que Ele faz, mais nós confiamos nele. E quanto mais nós confiamos em Deus, mais paz o nosso coração tem em nosso viver. Por isso, a primeira e essencial mensagem de hoje é a mesma exortação de Paulo a Timóteo, que possamos ter a oração, meus irmãos, como prioridade em nossas vidas e como prioridade em nossa devoção coletiva. Que em nossas prioridades, que em nossos objetivos, que em nosso planejamento, que em nosso dia, antes de tudo, nos dediquemos à oração. Então, Paulo aqui usa 4 palavras para se referir à oração. Ele fala de súplicas, de orações, intercessões e ações de graça. As 3 primeiras, súplicas, orações e intercessões, dizem respeito aos nossos pedidos. E elas podem ser sinônimas, e há quem defenda que são sinônimos, ou elas podem ter um significado diferente entre si, e há diversos autores que dizem o que seria súplica, o que seria oração, o que seria intercessão. Isso não importa. O que importa é que Paulo, aqui, e em diversos outros textos das Escrituras, e não só Paulo, Pedro e o nosso Senhor Jesus Cristo, nos disse que nós temos o direito, e poderia até dizer nós temos a obrigação, e nós temos o privilégio, que privilégio, de levar a Deus os nossos pedidos, as nossas orações, as nossas súplicas e as nossas intercessões. Levar a Deus tudo que nos traz ansiedade, tudo aquilo que rouba a nossa paz, tudo que nos preocupa, fazer conhecida diante de Deus as nossas petições. E também, nos diz Paulo, fazer conhecido diante de Deus as nossas ações de graça. A última expressão, ações de graça, se refere então às orações de louvor, às orações de adoração, aquela onde agradecemos pelas muitas bênçãos, pela chuva de bênçãos que nós efetivamente temos recebido. Assim, Paulo está exortando Timóteo, aos irmãos, para que esse exorte então os irmãos de Éfeso, como então nessa noite está exortando a cada um de nós, que nós devemos ter a oração como prioridade, e que as nossas orações, elas devem consistir, tanto de pedidos, quanto de agradecimento. Mas por quem, segundo o nosso texto, nós devemos orar? E no versículo final da parte final do versículo 1, fala em favor de todos os homens. E essa expressão, em favor de todos os homens, ela pode parecer um tanto genérica e um pouco vazia. Mas quando nós olhamos o contexto e o significado dessa expressão, todos os homens, que aparece 3 vezes aqui no texto que nós lemos hoje, nós passamos a entender o sentido teológico e prático do que Paulo está ensinando. Todos, no nosso texto, nas 3 vezes que aparece, todos os homens ou todos, se refere que nós devemos orar por cada pessoa especificamente, individualmente, o que seria inclusive uma impossibilidade, né? Mas significa toda a classe de pessoas. Deixa eu explicar. Havia naquela época uma ideia de que a salvação e os benefícios da salvação, como a oração, estaria restrita ao judeu, e em Éfeso existia tal ideia em algum grau,
a existir esse pensamento. Nós vimos em uma das nossas pregações que um dos problemas doutrinários daqueles irmãos de Éfeso é que eles buscavam a salvação pela nacionalidade. E nós vimos então que eles se entregavam, se davam, tinham como prioridade investigar a genealogia, né? E Paulo fala: olha, vocês estão olhando, estudando genealogia sem fim. E o intuito daqueles irmãos, nós vimos, era buscar a sua salvação, a sua justificação, a sua possibilidade de se apresentar diante de Deus pela pureza do seu sangue judeu. E óbvio, com isso eles já estavam excluindo os gentios. Lá na carta de Paulo a esses mesmos irmãos de Éfeso, Paulo já havia combatido essa ideia exclusivista dos judeus. Veja que em Efésios 4:6 ele escreve sobre isso, utilizando 4 vezes essa mesma palavra todos, se referindo claramente naquele contexto, que ele falava, todos significa judeus e gentios, e ele fala assim, há um só corpo, se referindo, ali ele estava tratando, né, dos judeus e gentios que foram chamados a um corpo só, há um só Deus. Ele fala, Pai de todos, né? E nós sabemos, e hoje de manhã nós falamos sobre isso, né, que Deus é Pai de todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Salvador. Por isso o Pai de todos é Pai de todos, de judeus e de gentios, de homens e de mulheres, de brancos e negros, de ricos e pobres. Todos significa toda a classe de pessoas. Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Todos quem? Todos aqueles que receberam o Espírito Santo, os seus filhos, sejam eles judeus, sejam eles gentios, sejam eles homens, sejam eles mulheres, e assim qualquer outra divisão de classe que nós façamos. Portanto, Deus não é somente Pai dos judeus, Deus não está somente nos judeus, Deus ele é Pai de todos, judeus e gentios, brasileiros, africanos e todas as nacionalidades nós podemos falar. Então assim Paulo aqui, e em todas as vezes que ele usa a expressão todos nesse texto, ele está dizendo, não orem só pelos judeus, orem em favor de todos os homens, o que inclui os judeus. Hoje em dia, essa divisão judeus e gentios, ela não é tão evidente, não é tão importante, né? As divisões separatistas atuais, elas são entre ricos e pobres, homens e mulheres, direita e esquerda, pretos e brancos, e por aí vai. Mas o ensino é o mesmo, orem por todos os homens, não orem pela classe preferida de pessoas que você tem, não ore somente por aqueles que você tem afinidade, ou lembrando do que, né, Jesus ensinou há pouco tempo atrás, na aula que eu dei em Mateus, né, não orem só pelos seus amigos, ore até pelos seus inimigos, orem por todos, orem por toda classe de pessoas. Mas então aqui Paulo vai destacar uma classe específica de pessoas, pelos quais aqueles irmãos e todos nós devemos orar. Nos diz, no versículo 2, primeira parte, orem em favor dos reis, ou dos governantes, conforme a tradução, e de todos os que se acham investidos de autoridade. William Hendrickson destaca que o Espírito Santo nos ordena, por meio de Paulo, que nos lembremos dos presidentes, reis, rainhas, diante do trono da graça. William MacDonald, outro irmão que eu consultei, ele chama a atenção ao fato de que esse versículo ganha um tom especial, quando lembramos que ele foi escrito na época que Nero era imperador de Roma. As terríveis perseguições infligidas aos cristãos, sob o comando do perverso rei, não abalaram a convicção dos cristãos, de que deveriam orar pelos seus líderes governamentais. E o ponto aqui fundamental, meus irmãos, eu peço a sua atenção por isso, é o entendimento de que a oração pelas autoridades não está baseada na pessoa em si. A base para orar pelas autoridades não está na pessoa que ora, não é o seu gosto, não é a sua afinidade, não é a sua preferência, e nem está na pessoa pela qual você ora.
A base para orarmos pelos governantes e autoridades é o fato de que a autoridade que tais homens exercem lhes foi dada por Deus, e que tais autoridades, segundo as Escrituras, são ministros de Deus. Jesus, em seu julgamento, afirma a Pilatos que Pilatos somente tinha autoridade sobre Jesus, e autoridade de, inclusive, condenar a Jesus injustamente, e Jesus se submeteria, como se submeteu a uma morte injusta. E ele fala: você só tem autoridade, Pilatos, porque de cima lhe foi dada por Deus. E Jesus completa: caso contrário, se Deus não tivesse te dado autoridade, poder nenhum você teria sobre mim. Em Romanos 13, Paulo ensina que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas. Ele ensina ainda, em Romanos 13, que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e que a autoridade é ministro de Deus. O foco, portanto, para orarmos pelas autoridades é Deus. Toda autoridade procede de Deus, Romanos 13:1. É Deus quem institui as autoridades, Romanos 13:1. É Deus quem levanta ou derruba a autoridade, Daniel 2:21. Quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, Romanos 13:2. É Deus quem faz das autoridades ministros seus, Romanos 13:4. E é Deus quem inclina o coração da autoridade conforme o seu querer, Provérbios 21:1. E é esse mesmo Deus quem determina que nós devemos orar pelas autoridades. Calvino comenta esse versículo da seguinte maneira, abre aspas: todos os magistrados daquele tempo eram ajuramentados inimigos de Cristo, de modo que se poderia concluir que eles não deviam orar em favor de pessoas que viviam devotando toda a sua energia e riqueza em oposição ao reino de Cristo. O apóstolo resolve essa dificuldade e expressamente ordena que as orações sejam oferecidas em favor deles. A depravação humana não é razão para não se ter em alto apreço as instituições divinas no mundo. Portanto, visto que Deus designou magistrados e príncipes para a preservação do gênero humano, e por mais que fracassem na execução da designação divina, não devemos, por tal motivo, cessar de ter prazer naquilo que pertence a Deus e desejar que seja preservado. Eis a razão porque os crentes, em qualquer país que vivam, devem não só obedecer às leis e aos comandos das autoridades, mas também, em suas orações, devem defender seu bem-estar diante de Deus. Mas por que nós devemos orar por governantes e autoridades? No texto, Paulo destaca 3 razões por que nós devemos orar pelas demais autoridades. E como eu já mencionei, nenhuma dessas razões tem a ver com a pessoa, nem com aquela que ora, e nem com aquela pela qual nós oramos. As razões para orar pelas autoridades não estão focadas no eu. As razões são altruístas, não são egoístas. E segundo Paulo, nós devemos orar pelas autoridades, primeiro, por amor à sociedade, versículo 2. Segundo, por amor a Deus, versículo 3. E terceiro, por amor aos perdidos, versículos de 4 a 7. A primeira razão de Paulo para que nós oremos pelas autoridades, pelos governantes, está aí no versículo 2. Orem pelas autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa. Apesar de parecerem idênticas, as expressões tranquila e mansa, elas possuem significados ligeiramente diferentes. Tranquila tem o sentido de livre de agitações externas, e manso tem o sentido de livre de agitações internas. Então nós devemos orar pelas autoridades para que vivamos livre de agitações externas, como crimes, violência, tumulto, guerras, carestia, desemprego. E nós devemos orar pelas autoridades do mesmo modo, para que vivamos livres de agitações internas, como medo,
ansiedade, insegurança, tristeza, desespero. Irmãos, nós ouvimos tantas vezes que o mesmo Deus que determina soberanamente os fins, é aquele que determina com a mesma soberania os meios. Aliás, nós ouvimos hoje também pela manhã, quando o pastor Ricardo falou sobre a oração do Pai Nosso. É aqui nós vemos as Escrituras relacionando termos uma vida tranquila e mansa às orações da igreja pelos governantes. Orem em favor das autoridades, para que tenham vida mansa e tranquila. Como já mencionei, trata-se de causa e efeito, uma ação do crente, orar pelas autoridades, a causa, que gera um resultado para a sociedade, vida tranquila e mansa, é o efeito. Portanto, meus irmãos, Deus, na sua soberania e sabedoria, de uma forma que não entendemos com clareza e por motivos que não conhecemos na sua totalidade, esse Deus vinculou de algum modo e em algum grau a vida tranquila e mansa da sociedade e, como consequência da igreja e das nossas famílias, a oração dos cristãos pelos governantes. Podemos não saber porque é assim, podemos não compreender com profundidade como funciona, mas podemos ver com clareza absoluta que essa é a vontade e o modo de Deus. Orem pelas autoridades, para que vocês tenham vida tranquila e mansa. Meus irmãos, é muito comum e é completamente correto nós olharmos para as circunstâncias adversas que envolvem a sociedade e para as questões que envolvem a igreja especificamente, como oposição ao evangelho, ataque às coisas de Deus, à família, perseguição, e dizer, ao olharmos para isso, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra forças espirituais do mal. E quando nós dizemos isso, nós estamos certos, porque as Escrituras que nos dizem isso. Nossa afirmação está correta. As Escrituras nos revelam exatamente isso. A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra forças espirituais do mal. Mas dizendo isso, cientes disso, afirmando que cremos nisso, nós estranhamente, irmãos, nós vamos para essa luta manejando armas carnais. Com isso, acabamos lutando para termos uma vida tranquila e mansa, unicamente com as mesmas armas usadas por aqueles que não conhecem ao Senhor, por aqueles que não são filhos de Deus. Aqui eu me lembro de Jesus falando aos seus discípulos, e isso também foi objeto da minha aula de Mateus: o que fazeis vós mais do que os incrédulos? O que você faz para que a igreja, a sua família, a sociedade tenha vida mansa e suave, mais do que os incrédulos fazem? No seu desejo, na sua luta por vida tranquila e mansa, em especial para a sua família e sua igreja, o que você tem feito mais do que os incrédulos? O Senhor está nos dizendo que nós podemos e nós devemos fazer algo que só a igreja pode fazer, que é orar pelas autoridades. Somente a igreja e nada além da igreja tem em suas mãos uma arma espiritual, que é a oração, e infelizmente acabamos fazendo pouco ou nenhum uso desta arma. Lá na carta de Efésios, quando Paulo ensina isso, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as forças espirituais do mal, ele arremata que essa luta é travada e deve ser travada com toda oração e súplica. Que possamos, meus irmãos, utilizar a oração, a arma que a igreja, e só a igreja possui, para lutar uma batalha em favor da tranquilidade das nossas famílias, da liberdade da igreja e da paz da sociedade. E aqui eu destaco, para não ser mal entendido, eu gostaria que você prestasse atenção, eu não estou dizendo a respeito de algo que você não pode ou não deve fazer, visando ter vida mansa e pacífica. Não estou falando de absolutamente nada que você não pode fazer, e também não estou dizendo que o seu papel seja somente orar, mas o que eu estou dizendo, e ao mesmo tempo que eu estou dizendo, eu estou ouvindo, porque essa palavra calou profundamente ao meu coração.
E o que eu estou exortando, e ao mesmo tempo eu estou sendo exortado, porque essa palavra falou profundamente ao meu modo de encarar esse assunto, é que como cristãos, somos chamados pelo Senhor a fazer algo mais, a fazer algo diferente, a fazer algo que somente o cristão pode fazer, algo que foi determinado por Deus, algo que faz parte do propósito de Deus para abençoar a sociedade, que é orar em favor dos governantes e autoridades, para que, como nós vimos, com isso, tenhamos vida mansa e tranquila. Volto a repetir, não estou dizendo absolutamente nada do que você possa ou não possa fazer, deva ou não deva fazer, não fazer, mas estou dizendo que orar pelas autoridades e governantes é função, é missão, é responsabilidade e é privilégio daqueles que são filhos de Deus e somente daqueles que são filhos de Deus. E isso, conforme vimos, é o primeiro motivo para que tenhamos vida mansa e tranquila. Assim, meus irmãos, por amor à nossa família, por amor à igreja, por amor à sociedade, oremos em favor dos reis, oremos em favor de todos os que estão investidos de autoridade, presidente, ministro, desembargadores, juízes, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores e por aí vai. Façamos orações, súplicas, intercessões em favor de todas as autoridades, para que tenhamos vida tranquila e mansa. É o que as Escrituras nos ensinam e nos exortam. Mas Paulo trata de um segundo motivo, está no versículo 3. Orem em favor das autoridades, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. A outra razão, então, Paulo, que nos dá para orarmos pelos governantes, está focada em Deus. A primeira é na sociedade, não é em você, não é no governante. A segunda também não é em você e nem é no governante, é em Deus. Mais uma vez, nada tem a ver conosco. Você quer fazer algo de bom aos olhos de Deus? Ore pelos governantes e autoridades. Você quer agradar a Deus? Ore pelos governantes e pelas autoridades. E por que orar pelas autoridades seria bom aos olhos de Deus? Por que orar pelos governantes agradaria a Deus? E é muito fácil, é muito lógico, até por aquilo que nós já explanamos até agora, né? E o texto de Romanos nos ajuda a entender isso com muita facilidade. As autoridades, nós vimos, procedem de Deus. Sendo, portanto, Deus a origem da autoridade, significa que a sua vontade é a existência e a manutenção daquela autoridade. E por isso é lógico que a oração por essa autoridade que procede de Deus agradará ao Senhor. E mais, é o próprio Deus que instituiu todas as autoridades, e assim faz completo sentido orar por essas autoridades que o próprio Deus instituiu. Ainda, resistir à autoridade é resistir a Deus, são as Escrituras que nos dizem, de onde nós concluímos que então estar ao lado da autoridade em oração é obedecer a Deus, ou seja, agrada a Deus, a não ser, e nós sabemos isso, né, vamos fazer exceção, a não ser quando a autoridade se levanta contra Deus. Então, nesse sentido, importa obedecer a Deus do que os homens. E finalmente, se a autoridade e a autoridade é ministra de Deus, nós chegamos à conclusão que é perfeitamente lógico que Deus considere bom e agradável quando oramos em favor daqueles que, pelo próprio Deus, foram constituídos ministros seus. Mais uma vez, então nós somos exortados a tirar o olho do eu, no tocante à oração pelas autoridades, tirar o olho da autoridade pela qual nós oramos e colocar os nossos olhos em Deus. Devemos orar pelas autoridades por amor a Deus, fazendo assim aquilo que é bom aos olhos de Deus e aquilo que agrada ao coração de Deus. E a terceira razão, versículos 4 a 7, nós devemos orar pelas autoridades por amor aos perdidos, o qual
estou lendo versículo 4 a 7, o qual, falando de Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. A impressão que nós temos aqui é que do nada Paulo muda completamente de assunto. Nos versículos 1 a 3 ele está falando de oração, de 4 a 7 agora ele passa a falar de salvação, e lá no versículo 8, que é o último do nosso texto, ele volta a falar de oração. Como conciliar o conteúdo dos versículos 4 a 7, que fala de salvação, dentro desse sanduíche de oração, Oração no começo, salvação no meio e oração no final. O que tem a ver a oração com Deus salvar a todos os homens? O que nós vimos significa salvação de toda a classe de homens, especificamente judeus e gentios no contexto. O que tem a ver? Oração com Deus salvar pessoas. O que tem a ver oração pelas autoridades com Jesus ter se entregado pelo resgate de todos? O que, como vimos, significa que Jesus se entregou em resgate de toda a classe de homens. A resposta é que Paulo está fazendo uma relação entre a salvação das pessoas, através da pregação do Evangelho, com os benefícios advindos sobre a igreja, quando a sociedade desfruta de uma vida pacífica e mansa, que é resultante da oração pelas autoridades. Em uma sociedade apaziguada, onde a igreja não sofre perseguição, o Evangelho pode ser pregado com maior liberdade, para alcançar aqueles pelos quais Jesus se entregou. Assim, pela oração em favor dos governantes e autoridades, que trará vida tranquila e mansa, o Evangelho será pregado com mais liberdade, cumprindo então a vontade de Deus, que é a salvação dos homens, de pessoas de todas as classes, pelas quais Jesus se entregou. Portanto, a pregação do Evangelho, visando a salvação dos perdidos, é o terceiro motivo que Paulo nos dá aqui, pelos quais nós devemos orar pelas autoridades. Aqui, meus irmãos, nós não podemos deixar de destacar um aspecto muito importante, um ensino fundamental que Paulo destaca nesses versículos que nós lemos, quando ele fala que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Mediador, meus irmãos, é aquele que se coloca entre duas pessoas para resolver um conflito. O mediador tenta aproximar as partes, representando e defendendo cada uma em relação à outra, para, ao final, tentar resolver o conflito. Vamos imaginar uma situação em que, depois de um acidente de trânsito, duas pessoas estão discutindo sobre o valor da indenização, e um quer levar o carro na concessionária e fazer com peças originais, e o outro quer levar naquele mecânico do bairro e fazer com peças recondicionadas, e entra então um mediador, e o mediador vai começar a falar com esse: olha, teu carro não é tão novo assim, então vamos fazer na oficina tal, mas com peças boas, de primeira linha, e ele vai chegar nesse para vir para cá, e esse para cá, e no final o mediador vai tentar chegar a um acordo para terminar o litígio. Mas é interessante que Jesus não podia fazer isso. Jesus não poderia chegar diante de Deus e pedir que Deus diminuísse isso aqui da sua justiça, isso aqui da sua santidade. Olha, Pai, faz vista grossa aos pecados da humanidade. Jesus não podia fazer isso. Deus é completamente santo e justo.
Deus não podia ceder em absolutamente nada nesse processo de mediação. E do mesmo jeito nós, os homens, eles não podiam oferecer absolutamente nada mais a Deus, porque a maior e a melhor das nossas justiças são trapos de imundícia diante de Deus, porque a nossa dívida, como nós ouvimos hoje também pela manhã, ela era impagável. Então quando Jesus ele é mediador diante de Deus e dos homens, não é no sentido de que ele foi fazendo Deus baixar o seu padrão e o homem aumentar a sua justiça para chegar a um meio termo, mas é porque Jesus se colocou no meio. Então Jesus Cristo, completamente perfeito, completamente santo, o único capaz de atender os requisitos da plena e total justiça e santidade de Deus, ele firma uma nova aliança no seu sangue. Ele é o mediador de uma nova aliança. Então ele satisfaz a dívida diante do Pai, e então também ele é mediador do Pai diante dos homens, porque ele vem com seu sangue, seu precioso sangue, ele paga a dívida impagável do ser humano. Então esse é o mediador, Jesus Cristo. Ele é o mediador, o único mediador entre Deus e os homens. Não havia outro, não havia seres angelicais, como parte do gnosticismo defendia, esferas de seres, os íons ou éons, conforme queiram, que intermediavam Deus e os homens, Deus o perfeito e seres angelicais que vinham decrescendo até chegar no imperfeito homem. Não existe. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Não existia a Diana dos Efésios. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. E aqui também isso é importante. Paulo destaca então que esse mediador, esse que está hoje nos céus, assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, ele é um homem como cada um de nós. Não era incomum naquela época a heresia, o falso ensinamento chamado docetismo, que dizia que Jesus parecia um homem. A palavra doqueses é parecer, mas ele não era homem realmente, era como um fantasma, um holograma, tinha aparência de homem, mas não era homem. Heresia terrível. João chega a afirmar que aquele que nega a humanidade de Cristo é o próprio anticristo. Paulo aqui então destaca esse ponto, que talvez até estivesse rondando os púlpitos de Éfeso. O mediador entre Deus e os homens, ele é Jesus Cristo, homem. Portanto, esse mediador, ele é Jesus, o Cristo, o ungido, o Messias, o próprio Deus que se esvaziou, se humilhou e se encarnou. E do mesmo modo, esse mediador, esse Jesus, ele é homem, de carne e sangue, que experimentou todas as fraquezas como nós, mas sem pecar, e por isso é capaz de socorrer homens como nós. Por causa disso, devemos orar pelas autoridades, para que ao gozarmos de vida tranquila e mansa, com menor oposição, a igreja tenha então maior liberdade de pregar o evangelho para a salvação de pessoas de todas as classes, especificamente judeus e gentios, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Esse mediador tem que ser pregado, esse mediador tem que ser anunciado. A salvação pela graça que há em Cristo deve ser anunciada a todos os homens. Por isso, nós devemos orar. E por último, no versículo 8, Paulo nos diz como nós devemos orar. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Primeiramente, nós temos que destacar que apesar da exortação estar dirigida aos homens, é a palavra aqui, quero que os homens, no original não diz humanidade, mas está falando ao varão. Algumas traduções, a palavra é quero que todos os varões, então está falando para o homem, o sexo masculino. Mas apesar da exortação estar sendo dirigida aos homens, as escrituras são claras, absolutamente claras, que as mulheres também oravam nos cultos. Em 1 Coríntios 11:5, o próprio Paulo, esse mesmo Paulo, ele orienta sobre a oração das mulheres no culto.
Portanto, o fato de Paulo se dirigir aos homens porque é deles a liderança espiritual da igreja, e por isso deveriam dar exemplo. Ou pode até mesmo, e nós vamos ver com maiores detalhes na próxima pregação, como quando falarmos do papel da mulher na igreja, poderia estar havendo ali em Éfeso uma omissão dos homens em relação à oração. Portanto, primeiro ponto a se destacar é que a instrução, apesar de ser dirigida aos homens, aos varões, ela é uma instrução para todos, porque homens e mulheres, todos nós somos chamados a orar ao Senhor. E quais são então como então devemos orar? E o primeiro aspecto que Paulo diz é que nós devemos orar sem estar preso a um lugar específico. É isso que quer dizer em todos os lugares. No Antigo Testamento, a oração estava vinculada a um local, era o templo. Tanto é que o templo era chamado de casa de oração. No Novo Testamento, além do templo, as sinagogas eram consideradas como os locais corretos para se orar. Portanto, era muito forte e enraizada a ideia de que havia um local correto, um local ideal, um local melhor, um local onde a oração talvez fosse ouvida com mais facilidade, que era, na visão deles, o templo e a sinagoga. Aliás, essa era exatamente a dúvida daquela mulher samaritana quando encontra com Jesus, né? A pergunta dela é em Jerusalém ou é em Samaria que se deve adorar? Local. E Jesus responde que a adoração não estava vinculada a lugar, mas estava vinculada ao fato de Deus ser adorado em espírito e em verdade. E Paulo aqui está fazendo o mesmo coro. Ora, meus irmãos, não há um lugar específico, um lugar melhor para se orar. Orem em todos os lugares. Mas mais, o que nos diz o texto aqui? Orem levantando mãos santas. Adriano, então se não tem um lugar ideal para orar, tem uma posição ideal para orar, né? Que é de mãos levantadas, né? Paulo escreveu. Mas de joelho não é melhor? Quem já cantou esse hino? De joelho é melhor, na alegria ou na dor, sempre orando ao Senhor, de joelho é melhor. É de mãos levantadas ou é de joelho? Qual a melhor posição para orar? Meus irmãos, a questão nunca é e nunca será a posição que você adota para orar. É claro que a posição do seu corpo, ela pode refletir uma realidade do seu coração, e então você escolher posições que sejam condizentes e reais e sinceras àquilo que você está sentindo, posições de rendição, de exaltação, de contrição. Mas aqui levantar as mãos era porque orar com as mãos levantadas era a posição habitual de oração do judeu, e as escrituras estão repletas de texto, onde diz: levantam as minhas mãos para os santuários, ergueram as mãos. Mas o levantar as mãos, que nasceu como uma expressão sincera de rendição, transformou na vida do judeu em um ritual vazio. Veja o que Isaías 1,16 nos diz: pelo que, quando estendeis a mão, eu escondo de vós os meus olhos. Deus dizendo: quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque as vossas mãos, de novo aqui, estão cheias de sangue. Vejam a relação entre esses dois versículos. Em Isaías, o povo levantava as mãos, mas por estarem cheias de sangue, falando então da vida de pecado, Deus escondia o seu rosto. Aqui Paulo exorta a se levantar mãos santas, e o resultado será que Deus manifestará a sua face aos seus filhos quando oram. Portanto, meus irmãos, tire os olhos da posição das mãos e coloque os olhos na santidade das mãos, pois é isso que Deus faz. O importante não é a posição das suas mãos, mas é a pureza delas. É para isso que Deus atenta. O importante não é a posição do seu corpo, mas é a integridade do seu coração. Se as suas mãos
Se as suas orações, feitas de mãos limpas e coração sincero, você entender, se em suas orações, feitas de mãos limpas e coração sincero, você entender ou sentir que deve ficar sentado, em pé, levantar suas mãos, ajoelhar-se, prostrar-se, é a sua liberdade diante de Deus. Mas lembre-se que isso não tem absolutamente nenhum valor, se o seu coração estiver tomado pela iniquidade. Será apenas um teatro, traz cansaço a Deus e rejeição das suas orações. Mas aquele cujas mãos são santas é aceito, ouvido e atendido pelo Senhor, estando de mãos levantadas ou não. E por último, terceira característica da oração: orem com mansidão. Nos diz o texto, sem ira e sem animosidade. Paulo fecha o ciclo. Nossas orações por todos os homens, em especial pelos governantes e autoridades, devem proceder de um coração manso, um coração que não abriga ira e nem animosidade. Algumas outras traduções dessas palavras nos ajudam a entender o que Paulo está dizendo. Nós devemos eliminar então das nossas vidas e das nossas orações a raiva, contenda, rancor, revolta, divisão, dissensão, agitação. São todos sinônimos dessas palavras. O espírito do cristão ao orar, em especial pelos governantes e autoridades, deve ser um espírito manso, um espírito e não um espírito de revolta e de motim. Que o Senhor, através do seu Santo Espírito, trabalhe em nossos corações, levando-nos a ter uma vida de mais constante oração, para termos maior e mais real comunhão com Ele. Assim, experimentaremos aquilo que o salmista descreve como plenitude de alegria e delícias perpétuas. Ao orarmos, teremos paz. Ao sermos transformados pelo Senhor, ao vermos as situações serem mudadas pelo Senhor, e principalmente, ao conhecermos e conhecendo, confiarmos mais no Senhor. Que oremos por todos os homens, independente de raça, sexo, classe social, ideologia, cultura, mas em especial, segundo o nosso texto, oremos pelos nossos governantes e pelas nossas autoridades, para que com isso tenhamos vida tranquila e mansa. Que oremos pelas autoridades em virtude do nosso amor ao próximo, para que toda a sociedade, principalmente as nossas famílias e a nossa igreja, se beneficiem de ter uma vida mansa e tranquila. Que oremos pelas autoridades em decorrência do nosso amor a Deus, pois orar pelas autoridades é bom aos olhos de Deus e agrada ao coração de Deus. Que oremos pelas autoridades por amor aos perdidos, para que o Evangelho alcance com maior liberdade e facilidade aqueles pelos quais Jesus se entregou, aos quais Deus deseja salvar. Que oremos com mãos santas e coração manso. Assim é que se procede na igreja de Deus. Amém? Senhor, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito, registrada conforme a Tua vontade, pelo Teu propósito, para a qual, como espada de 2 gumes, afiada, Senhor, é capaz de fazer-nos enxergar os nossos motivos, as nossas práticas, enxergar os nossos caminhos e transformar as nossas vidas, Senhor. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha em socorro das nossas vidas, que o Senhor continue trabalhando, Senhor, aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas, levando-nos primeiramente, Senhor, a uma vida de oração. Ajuda-nos a entender, a compreender e a desfrutar do privilégio que é estarmos diante do nosso Pai em oração, podermos derramar diante de Ti, Senhor, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições, sem nenhuma restrição, porque o Senhor já conhece a nossa estrutura, o Senhor sabe que somos pó, o Senhor sabe aquilo que nos aflige. Senhor, dá-nos um coração de intercessão, um coração que realmente vai ao trono da graça, Senhor, de mãos rendidas, de mãos levantadas, carecendo, como aquele texto diz, das migalhas que são dadas aos cachorrinhos, Senhor, que nós
possamos ir à tua mesa, Senhor, para sermos saciados do Senhor, ó Pai. Também dá-nos um coração de gratidão, como vimos, ó Pai, que não sejamos como aqueles 9 leprosos, que curados, que abençoados, que alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia, continuaram suas vidas ingratamente, mas sejamos como aquele que volta, como aquele, Senhor, que vem dar graças e glórias a Deus, que possamos olhar as nossas vidas, contar as bênçãos, e vendo, Senhor, a quantidade de bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, termos uma vida de adoração e gratidão, Senhor. Leva-nos também, conforme a tua palavra nos exorta, a orarmos pelas autoridades, constituídas pelo Senhor, levantadas pelo Senhor, ainda que longe, Senhor, do teu propósito, Senhor, mas que nós possamos, Senhor, estar orando por elas, para que, como a tua palavra nos diz, com isso, pela tua ação, Senhor, em resposta às nossas orações, nós possamos ter vida tranquila e mansa, Senhor. Que possamos fazer isso por amor, Senhor, às nossas famílias, por amor à sociedade, por amor ao Senhor, para agradá-lo, Senhor, e por amor daqueles, Senhor, aos quais o Senhor quer alcançar, ó Pai. E que façamos isso, como os vimos, com o coração manso, com o coração, Senhor, realmente colocado no Senhor, para a glória do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, amém.